Boa tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje se inicia uma nova semana, né? Que seja uma semana legal, divertida, abençoada e que a gente consiga fazer um monte de coisas legais, tá bom? Hoje a nossa aula é de geografia, páginas 175, 176, 177 e 178. Bom, vamos iniciar com a página 175, que é a abertura do segundo capítulo, tá? Olha lá. Como você interpreta essa imagem de abertura? Tá vendo? Olha lá, gente. Olha essa imagem. Tá vendo? O que está acontecendo nela? O que está acontecendo nela? Muito bem, são pessoas, né, que estão saindo do lugar onde eles moram, né, e indo para algum lugar, na verdade. Então, chama-se fluxo migratório, tá bom? O que está acontecendo? 2. O que mais chamou sua atenção nessa imagem? O que chamou sua atenção? Né? O que chamou a minha atenção é que são pessoas de diferentes etnias e idades que estão saindo, né? Diferentes etnias e idades, não é verdade? 3. Você considera esse tema importante por quê? O tema fluxo migratório é importante? Para a tia Ângela é importante, não é mesmo? É importante. Então, para você é importante? É importante, né, saber por que as pessoas estão saindo de um lugar e indo para outro, quais motivos levam ela a fazer isso, não é verdade? Tudo que nós vamos aprender neste capítulo, tá bom? Ó, página 176. Para início de conversa. É muito comum entre os brasileiros encontrarmos pessoas que não vivem no lugar em que nasceram, ou que são filhos ou netos de pessoas que se mudaram de cidade, estado ou país. A partir dessas informações, preencha o quadro abaixo. Ao final da atividade, leia as respostas para toda a classe. Aí você pode compartilhar com seu papai, sua mamãe, tá bom? Com o tio ou vovó, tá? Olha, aqui tem o primeiro quadro, né? Aqui, primeiro quadrinho. Nesse quadro, você vai colocar o local onde você nasceu e o local onde você mora. Por exemplo, tem gente que nasceu numa cidade e hoje em dia mora em outra cidade. Não mora no mesmo local que nasceu, tá bom? Às vezes muitas pessoas fazem isso. Não é o meu caso. O meu caso, eu nasci aqui em São José dos Campos e moro aqui em São José dos Campos. Meu marido não. Meu marido já nasceu em São José do Barreiro, uma cidadezinha do interior de São Paulo. E quando ele tinha 11 anos, ele veio morar em São José dos Campos. Então, tem várias pessoas que acontece isso, tá? Muitas vezes ele sai em busca de melhores condições de vida. Tá bom? No caso da mãe dele, que veio pra cá quando ele era pequeno, melhor condições de vida. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você preencheu o primeiro quadro. Agora aqui, nesse quadro aqui, tá vendo? Nesse quadro, você vai colocar aqui, ó, tem aqui, ó, grau de parentesco, local onde nasceu, local onde mora. Então aqui, por exemplo, você tem uma tia. Então você coloca tia. Ela nasceu numa cidade, por exemplo, São José dos Campos. E hoje ela mora lá em São Paulo. Aí você coloca aqui, lugar onde ela mora. Outro parente, tá? Ele é parente, por exemplo, uma prima sua. Aqui, por exemplo, tá, gente? Aqui é o local onde ela nasceu. Vamos dizer que ela nasceu em São Paulo. E aqui o lugar onde ela mora hoje, vamos dizer que ela mora lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então, vocês vão preencher esse quadro aqui. Não precisa preencher todos se não tiver. Se tiver, pode preencher todos. Se não tiver, preenche 1 ou 2 ou 3 a quantidade de pessoas que tem. Bom? Certinho? Belezinha? Isso mesmo. Agora, nós vamos para a página 177. Siga em frente. A situação socioeconômica dos moradores de um local é uma das principais influências para a ocupação territorial do espaço. Baixa qualidade de vida, altos índices de desemprego e pobreza são alguns fatores que levam milhares de pessoas a se mudarem para outras cidades.
em busca de emprego e melhores condições de vida. No entanto, são vários motivos pelos quais as pessoas mudam. Muitas vezes pode ser porque querem vivenciar novas experiências, conhecer novas realidades, etc. A migração, ainda que involuntariamente, influencia a qualidade de vida de uma cidade. No Brasil, muitas cidades e regiões se expandiram em consequência dos movimentos migratórios. Gente, olha lá, aqui está falando que a gente pode mudar por vários motivos, né? Ou porque, igual eu falei, querem melhores condições de vida, ou porque quer viver uma experiência nova, ou porque vão em busca de melhores faculdades, porque às vezes na cidade onde eles moram nem faculdade tem, né? Trabalho, porque aqui, por exemplo, está muito difícil emprego na cidade onde eles moram. Aí eles estão sabendo que a taxa de emprego em outra cidade é melhor. Aí eles vão para outra cidade em busca de emprego. Levam a família toda, tá bom? Então, pode ser, ou eles levam a família toda, ou às vezes vai só a pessoa, né? Por exemplo, quando é uma pessoa que é casada, às vezes vai a família toda, ou às vezes ele vai na frente, arruma um emprego, casa e volta e pega o resto da família que ficou. Ou às vezes vai a família toda também. Tá bom? Então, por causa de emprego, às vezes para fazer um tratamento médico. Tem gente que sai daqui para fazer tratamento médico em São Paulo, se muda para lá para fazer o tratamento médico. Então, são vários motivos que faz a pessoa sair da cidade onde ela está para ir para outra cidade em busca de alguma coisa. Tá bom? Gente, grifa para a tia Ângela esse parágrafo aqui, tá bom? Por favor. A menininha está dizendo assim, quer dizer que migrar significa viajar para outros locais? É isso, gente? Significa viajar? Ó o menininho falando, não. A professora explicou que migrar é diferente de viajar. Por que é diferente? Porque quando a gente vai viajar, a gente faz a nossa malinha e vai viajar, fica lá 2, 3 dias, 10 dias, na casa de alguém ou em hotel ou em algum lugar, né? Depois a gente volta para nossa casa. Então não é migrar, né? É só viajar, passear um pouquinho. Então é diferente. Migrar você vai para morar em outra cidade, tá bom? Olha aqui, a pessoa que migra sai do local onde mora para se fixar em outra cidade, outro estado ou outro país. Então quer dizer que ela sai e vai morar em outra cidade, outro estado ou outro país. Tá bom, galerinha? Grifa aqui para a tia Ângela também, tá? Grifa aí. Agora é a página 178. Os migrantes no Brasil. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, aproximadamente 36% dos brasileiros não moram no município onde nasceram, enquanto 14,5% moram em um estado diferente. Observe a tabela a seguir. Então, a tia Ângela vai ler essa tabelinha aqui para vocês, tá bom? Ó, estados que contam com o maior número de migrantes. Em 2010, São Paulo tem 8 milhões de pessoas, né, que migraram para cá, para São Paulo. Rio de Janeiro, 2,1 milhões de pessoas. Paraná, 1,7 milhões de pessoas. Goiás, 1,6 milhões de pessoas. Olha, gente, bastante, hein? Olha. Agora, ó, isso daqui são pessoas que chegaram para morar nessas cidades. Agora, as pessoas que foram morar em outra cidade, é a segunda tabelinha, que saíram da cidade onde está e foram morar para outra cidade. Ó, origem das pessoas que foram morar em outros estados, tá? Estados, cidades ou país. Mineiros, 3,6 milhões. Baianos, 3,1 milhões. Paulistas, 2,4 milhões. Paranaense, 2,2 milhões. E observe, gente, que aqui, ó, na primeira tabelinha, ó, a cidade de São Paulo, ó, se somar os outros 3, não dá a quantidade das pessoas de São Paulo, né, gente? Olha só, se você somar os 3 estados,
não dá a quantidade de pessoas que tem em São Paulo, que vieram morar em São Paulo. Olha para você como São Paulo é muito grande, tá bom? Aqui, ó, quais estados aparecem com seus dados nas duas tabelas? Quais estados, gente, que constam nas duas tabelas? As pessoas que vieram morar nos estados e as pessoas que saíram da cidade. Então, qual é o estado que aparece nas duas cidades? Qual é? Muito bem, muito bem. É o estado, ó, deixa eu já anotar aqui. Página 178. Ó, quais estados aparecem com seus dados nas duas tabelas? Muito bem, gente. São Paulo e Paraná. Muito bem. E aqui, pesquise e descubra qual a população total dos 4 estados que possuem a maior concentração de população de imigrante. Qual a população total dos 4 estados que possuem a concentração de população de imigrante? Tia Ângela pesquisou e vou escrever aqui para vocês, tá bom? Olha lá, galerinha. E São Paulo é que tem possui a maior concentração de população de imigrante. Em São Paulo vem em primeiro lugar. Ó, 45.094.866 pessoas que vieram para São Paulo morar, se fixar, por causa de vários motivos. Depois veio Rio de Janeiro, 16.718.956 pessoas. Paraná, 11.320.892. Goiás, 6.778.772 pessoas, tá bom? Essa aqui é a tabelinha desses 4 estados que apareceram aqui na nossa tabelinha, tá bom? Certinho, joinha? Beijinho pra vocês. Ó, Tia Ângela vai passar aqui, dei beijinho, mas voltei aqui, ó, só pra vocês copiarem o número, tá bom? Certinho? Agora sim, beijinhos.